prevista inicialmente algo em torno de 6 meses, e após ela ser desenvolvida, ela vai ser produzida. Inclusive a fábrica do Instituto Butantan, o Instituto Butantan em São Paulo, colocou as 2 fábricas de vacina que eles têm à disposição. Muito provavelmente eles vão também trabalhar na produção dessa vacina quando ela ficar pronta, né? Quando o desenvolvimento dela terminar. Isso por quê? Porque o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, ele sofre mutações. O que significa isso? O vírus, como eu falei anteriormente, né, ele não tem uma célula, não tem uma estrutura celular. Ele é formado basicamente, né, embora alguns tenham algumas diferenças, mas basicamente o vírus é uma cápsula de proteína contendo material genético lá dentro. Pode ser DNA ou RNA, todo vírus é assim. E quando o vírus entra no nosso sistema imunológico, ele atua como um antígeno, né? O nosso sistema imunológico reconhece a parte externa do vírus. E esse reconhecimento é passado às outras células, que culminam com a produção de anticorpos. Os anticorpos é que vão eficientemente destruir o vírus. Ok. Né? Acontece que esse vírus, com o passar do tempo, o vírus da influenza, com o passar do tempo, ele altera a característica externa dele. Ou seja, aquele vírus que foi reconhecido anteriormente... já não é mais reconhecido. Exato. O descendente dele já não é mais reconhecido. O que entrar igual ao anterior, o sistema imunológico vai reconhecer e vai destruí-lo. Okay. Mas novos vírus não são reconhecidos. Talvez esteja exatamente aí o grande desafio. Essa nova gripe é resultado de um novo vírus, de uma nova mutação, digamos assim, do vírus, de modo que o organismo humano, não reconhecendo, não tem condições de combatê-lo, digamos assim. Exatamente. É o que se acha que aconteceu, né? A ciência ainda não conhece exatamente tudo a respeito dessa nova doença, dessa nova gripe. A cada dia nós temos informações novas, embora o princípio básico já se conheça, como é que funciona. Okay. Mas, por exemplo, se o pessoal acredita que isso tem acontecido uma mutação no porco, porque o porco ele contém... o vírus da influenza ele tem alguns reservatórios naturais, né? O ser humano é um deles, os suínos, as aves, os equinos são reservatórios, as focas são reservatórios. Esses são os que nós conhecemos. Né? E os suínos, eles têm essa capacidade de contrair a nossa gripe, o nosso vírus da influenza, ele consegue se fixar no suíno e se desenvolver dentro dele. Então acredita-se que essa mutação tenha acontecido no suíno, acredita-se não é baseado apenas em especulação, mas em pesquisa mesmo, né? Tem acontecido uma mutação no porco, no suíno, e esse animal então contaminou o ser humano. Contaminou como? Através da carne? Não é através da carne, porque nós sabemos hoje que a carne cozida a 71 graus, ela inativa completamente o vírus. Então não tem como o sujeito, o ser humano se contaminar com o vírus da gripe suína comendo a carne de porco. Até porque nós já temos um cuidado grande com a carne de porco devido a uma série de coisas, uma série de outras questões. Exatamente, né? A questão da verminose, Exatamente. né? Bom, aí, então não foi através da carne. A carne de porco não causa essa doença em ninguém. É uma carne de excelente qualidade, uma proteína boa. As pessoas não devem tirar da sua alimentação por medo da gripe suína. Isso pode ter acontecido em um determinado momento, em um produtor, em uma pessoa que tinha contato com esse porco, e assim como ele contaminou o porco com o vírus da influenza, ele se contaminou com o vírus da influenza que sofreu essa mutação dentro do porco. Daí a designação de gripe suína. Eu vou agradecer ao professor Eduardo Bini pela sua presença no programa Os Tempos Mudaram. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu espero encontrá-lo novamente aqui no programa para nós conversarmos sobre outros assuntos. E fica aí, então, o seu momento para uma palavra final. É interessante essa informação. A informação é fundamental, né? E quanto mais informados nós tivermos, menos possibilidade nós temos de nos infectarmos, né? Por exemplo, não adianta a gente sair por aí colocando máscarazinha e fazendo tudo errado. Não adianta nada. A máscara é boa. Todo e qualquer... Quando a gente está numa situação como essa, toda e qualquer atitude que você tome evitando o contato é bom. Então, máscara é bom, evita que as pessoas coloquem a mão na boca a todo momento, a mão no nariz, né? Mas ela só resolve? Não. Não adianta a pessoa colocar a máscara no nariz e achar que estou protegido contra a gripe suína. Ela sozinha não resolve.
Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge diversos países simultaneamente por conta de um grande número de pessoas suscetíveis à infecção por um novo subtipo viral. Para a eclosão de uma pandemia, é necessário o surgimento de uma nova cepa do vírus da influenza A, H1N1, que foi identificado pela primeira vez no México. O influenza é o vírus da gripe, que tem vários subtipos e hospedeiros. Os reservatórios conhecidos do vírus na natureza são as aves, os suínos, os equinos, as focas e o homem. Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto no caso do porco, cujas células têm receptores para os vírus humanos e aviários. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que passou a se propagar de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas. A transmissão acontece a partir de pessoas com a doença manifesta e de pessoas infectadas, porém assintomáticos. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Os subtipos dos vírus influenza A são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície. Existem 16 tipos de proteínas HA, H1 a H16 e 9 NA, N1 a N9. A função da HA é facilitar a entrada do vírus na célula e a da NA é facilitar a sua saída após a replicação viral. Os vírus influenza A podem sofrer alterações em sua estrutura genética, o que motiva a existência de diversos subtipos. Por ser um novo vírus H1N1, para o qual os seres humanos ainda não desenvolveram anticorpos, a influenza A H1N1 ataca com mais facilidade o homem. Os vírus são eliminados em meio às gotículas de secreções das vias respiratórias de uma pessoa infectada, ao falar, espirrar ou tossir, e as mãos cumprem um papel importante na propagação destes vírus, quando colocamos a mão na boca, nos olhos ou no nariz, após contato com superfícies contaminadas. Uma atitude simples e que ajuda a impedir a propagação do vírus influenza A H1N1 é sempre utilizar um lenço descartável quando tossir ou espirrar. Após o uso, estes lenços devem ser descartados. Todas as pessoas, independente do diagnóstico ou suspeita de infecção, devem fazer a correta higienização das mãos para evitar a disseminação de doenças. Assista no site da Anvisa o vídeo sobre higienização das mãos. Fica aqui então o nosso agradecimento ao professor Bini pela sua palavra, pelos seus esclarecimentos. Nós voltamos em seguida, no próximo bloco. Como eu já disse, vamos entrevistar o professor Jorge, do Sindicato das Escolas Particulares de Nova Friburgo. Até lá! No Educandário Miosotis, você tem um encontro com a arte e o esporte. Um encontro com a liberdade e a alegria de viver. Venha conhecer o Miosotis, porque os tempos mudaram. A Gigalink supera a crise, aumenta a velocidade e cai os preços. E lá vem a Gigalink. É muito mais velocidade por muito menos dinheiro. Não me aborrece, menino. Diz como é que funciona. Seguinte, plano de 500k por apenas R$ 31 por mês. E tem plano mais rápido que esse aí? São vários planos novos para você escolher. E internet de alta velocidade, muito mais estável. E custando só um trocadinho. Gigalink 3512-2000. A Voz da Serra, o melhor jornal da região.
O seu negócio ainda não tem um site na internet? Você não está satisfeito com a homepage da sua empresa? Sua página não é visitada por ninguém? A FreeWeb tem os profissionais mais habilitados e as melhores tecnologias para fazer da sua empresa um sucesso na internet. Ligue 2566-5283 ou acesse freewebdesign.com e conheça as vantagens de fazer o seu site com a nossa equipe. Influenza A H1N1, formas de contágio. Transmissão direta. A transmissão direta ocorre através da aspiração de gotículas expelidas principalmente por meio de espirro ou tosse.